Olá para você que me acompanha aqui nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube. Eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer a nossa avaliação astrológica semanal para a terceira semana de maio. E nós estamos vindo de uma semana com movimentos interessantes, né? Nós tivemos uma lua nova no dia 11, no dia 13 o ingresso de Júpiter em Peixes. E ele estará envolvido em alguns aspectos durante essa semana, alguns importantes. Vocês vão perceber que ao longo dessa semana nós teremos o Sol ingressando em Gêmeos e também alguns dias que continuam ainda naquela sequência de períodos longos com a Lua fora de curso. Mas vamos entender como a semana corre. Antes de mais nada, se você não me segue aqui no canal, aproveite para se inscrever. Eu estou ativando mais aqui, participando mais das reflexões semanais, mas eu vou começar a postar algumas novidades, algumas chamadas para vocês me seguirem em outras as plataformas também, porque eu vou dinamizar um pouco o trabalho de vídeo também, além de YouTube. Já estou começando a trabalhar um pouquinho com vídeo no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, veja aí na descrição do vídeo onde tem o meu perfil. E eu estou postando vídeos semanais ali, tá ficando bem legal, né? Também no site a gente tem um podcast de áudio com algumas histórias. E eu vou entrar já na terceira temporada do podcast na semana que vem. Vamos então ver aqui no dia a dia, né? Como tudo vai se desenrolar. Esse domingo ele vem com uma característica um tanto preocupada, né? Porque às 2h06 na madrugada a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Marte, aqui no signo de Câncer. Esse gráfico é das 6 da manhã, mas o momento exato da conjunção às 2h06. E a Lua tem domicílio aqui em Câncer, está na própria casa, né? Mas o Marte está numa debilidade aqui no signo de Câncer, ele está em queda. E eu penso sempre que essa tendência reservada de Câncer, por ser um signo fleumático, né, triplicidade de água, representa bastante preocupação. Então, quando a gente tem tanto a Lua, que significa o humor do dia, como Marte, que representa a atitude, capacidade de energia para fazer as coisas, nesse signo, a gente tem um domingo com essa tendência preocupada, né? Ocupada, às vezes reservada, de proteção, de cuidado. E vocês vão percebendo que amanhã do domingo tende a ser um pouco mais. Mas conforme as horas vão passando, essa tendência mais preocupada, ela vai se esvaindo, vai diminuindo bem. Só que depois dessa conjunção ali na madrugada, a gente não tem nenhum novo aspecto sendo formado no céu, o que deixa o dia todo com a Lua fora de curso, que para inícios não é indicado para mudanças radicais, para muitas ousadias. E como a gente vê então com essa tendência canceriana para o domingo, o ideal é reserva mesmo, cuidado com as proximidades, relações também, né? Um dos temas da Lua, exatamente aqui em Câncer, é a questão dos vínculos. Então, a gente percebe que o dia todo, o domingo inteiro, ele vem com essa tendência bem apegada de proteção em relação às pessoas, mas pode ser em relação às coisas. O clima do dia, ele está com essa tendência de cuidado forte, né, de segurar. Se você tiver em meio a atividades que requeram risco, ousadia, estiver comprando, investindo, fazendo alguma coisa assim, que representa um pouco mais de ousadia, a tendência é quebrar um pouco dessa característica, né? Essa condição de Lua com Marte em Câncer, ela é mais de proteger, de reserva, de economia e mais de uma tendência, eu diria, não diria propriamente conservadora, mas ela também não tem nada de ousadia, ela tem a ver com proteção. Então acaba ficando no caminho do meio ali, né? Guardar, reservar, economizar acaba sendo uma tendência. Bom, dia 17, segunda-feira, ele vem com uma tendência bem determinada. Nós vamos ter dois movimentos, um às 13h05, que é quando a Lua chega a um ângulo de 60 graus com o Sol, formando um sextil. E a Lua, nesse momento, vai estar em Câncer ainda. Ela vai aplicar esse sextil aqui à Lua no signo de Touro. Essa tendência à reserva, cuidado, proteção, ela continua. E nós não temos um ritmo muito acelerado, né? Eu diria que é um passo de cada vez, mesmo que Câncer seja um signo cardinal, essa característica envolvendo a triplicidade de água com triplicidade de terra, ela é mais acomodada do que propriamente ativa, né? Então a gente não começa a segunda com um ritmo meio parado. Mas depois, quando for às 9h44, a Lua ingressa no signo de Leão. Deixa aqui o seu domicílio, entra aqui no território de fogo, né? O signo de Leão, numa característica de fogo, tem uma representação bem mais ativa. E para clima do dia, quando a Lua está em Leão, tudo fica com uma tendência muito determinada,
forte, ainda não tão indicativa de risco, porque Leão também é um signo fixo e não tem uma relação muito forte com risco. Mas a gente vê aquela vivacidade, vontade, energia e motivação bem ligadas nas coisas que a gente estiver fazendo. O fato é que quando a Lua entra em Leão, ela está na disposição do Sol, ela está na casa do Sol e o Sol está em Touro, que não é tão ágil. Por isso que a gente não tem ainda, mesmo durante o resto da manhã, período da tarde e à noite, um movimento muito acelerado aqui no dia 17. Mas eu diria que aquilo que você se propõe a fazer se conclui, né? Porque como característica de fogo, a gente vê a tendência à praticidade, né, a objetividade bem ligadas aqui no tema do dia e as coisas tendem a se realizar dentro do previsto, pelo menos a gente não sai do caminho, né? Eu vejo um dia como adequado para você iniciar as atividades que você já saiba como fazer, que você já tenha determinado pelo menos como realizar as atividades, porque seguir o passo, né, pode ser bem fácil com essa tendência, ela é mais prática, né, podemos dizer. Agora, o dia 18, pessoal, ele vem com uma intensidade muito marcante. Primeiro, vamos nos abrir tudo aqui, né? O primeiro movimento do dia 7h43 é quando a Lua aplica um ângulo de 60 graus a Vênus, né? Ela vê Vênus por um ângulo de 60 graus. Nós estamos com uma Lua leonina bem vigorosa, ativa e motivada, né? Cheia de gás, de energia. E aí ela chega a esse aspecto aqui com Vênus em Gêmeos. E Vênus, aqui nesse grau de Gêmeos, ela está no próprio termo, né? Ela está entrando aqui, ela saiu do termo de Júpiter e está entrando aqui no termo de Vênus. E eu penso que essa energia, ela representa a vivacidade, principalmente no que empolga bem para atender desejos e satisfações e tal. Ela acaba indo para alguma coisa num sentido um pouco passional, né? Porque se a gente pensar que Gêmeos é um ambiente, né, um território do zodíaco bem aberto, que dispersa, né? Mas que, por característica do ar, ele é ativo, então quando se junta aqui com a Lua, a gente vê muita vivacidade, paixão e energia envolvidas, né? Pode ser um bom momento para investimentos, mas ainda o ângulo de 60 graus não é tão forte e também nós temos ainda assim, a Vênus no seu próprio termo, a Lua no termo de Vênus também, e não é propriamente uma dignidade muito forte, mas ainda assim pode trazer resultados positivos para investimentos, para compras de itens que você esteja lidando, para os assuntos da interação de forma geral, tende a ser um momento mais alegre, né? Quando for às 11h29, quase ali no meio do dia, a Lua vai chegar a um grau exato de oposição a Saturno. Aí esse clima amistoso, ele já se diminuiu bem. Esse momento de Lua em oposição a Saturno já é bem mais desafiador, muito mais. Porque Saturno está forte no seu domicílio diurno e nessa oposição ele vê o seu ponto exato aqui de exílio, né, que é o signo de Leão. Aqui os ânimos se esquentam mesmo, se intensificam e há muita resistência, uma oposição de modo fixo, não é muito flexível, não é nada flexível, resistência, dificuldade de influir, batida de cabeça assim mesmo, né? A coisa aqui ficou muito dura, né? E como a gente está falando de leão, dá a impressão de que um leão ruge de um lado, outro leão ruge do outro, né? E não se chega a nenhum momento, né? Quando todo mundo quer se expressar e ninguém ouve o que o outro está falando, né? Parece uma balbúrdia geral. Aí, quando for às 23h55, na virada do dia praticamente, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Mercúrio. E como Mercúrio está no seu domicílio diurno, dinamizando os assuntos de forma geral, o trâmite das coisas, comunicação, transportes, tudo que representa a logística das coisas, podemos dizer, né? Quando essa Lua aplicar o sexto a Mercúrio e Gêmeos, nós teremos as coisas se desenrolando com um pouco mais de facilidade, ainda assim bem ativas, né? Porque tanto o signo de Gêmeos como o signo de Leão são formados pela qualidade quente, né? E essa qualidade quente, o gênero masculino, inclusive dos dois signos, faz com que a atividade esteja muito presente. Marcante, mas já também é no finalzinho do dia. Então, dia 18 ele tende a uma intensidade, principalmente aqui pegando o meio do dia, que vai se arrastar um pouquinho. Ele vai crescendo, né? Porque a Lua não pula daqui para cá, né? Ela sai do sexto com Vênus e começa a se aproximar dessa oposição com Saturno. Então, vocês vão percebendo que amanhã
da terça-feira, ela começa legal, mas depois ela vai esquentando, esquentando, vai ficando bem tensa e vai no meio da tarde se esvaziando um pouquinho mais, tá? Aí no dia 19, pessoal, nós vamos ter às 16h12 o primeiro movimento, então a manhã inteirinha não tem nenhum aspecto novo no céu. A Lua aplicando uma quadratura ao Sol, que é a fase crescente, se desenrolando, e é uma quadratura de signos fixos, e é uma quadratura que não tem uma recepção mútua forte, e aí a gente tem esse clima bem nervoso também. Pensando que a fase crescente está com a Lua se ampliando em luz, a gente vê ânimos fortes, né? Eu diria assim que o ritmo não é acelerado e não pipoca as coisas de maneira urgente, mas ele vem um pouco duro. Só que aí, pessoal, a gente tem a Lua depois ingressando em Virgem, ali 18 horas praticamente, início da noite, e Virgem é um signo muito mais versátil do que a Leão. Enquanto o Leão tem a característica da vivacidade, da determinação, da energia, da força e do domínio, Virgem tem da versatilidade, da habilidade, né, na realização das coisas, da simplicidade também. E a gente vê uma diferença de energia do meio da tarde para o início da noite significativa, né, nesse momento. Só que quando essa Lua ingressa em Virgem, ela já vai aplicar uma oposição a Júpiter. E Júpiter está no seu domicílio noturno, bem mais forte do que a Lua em Virgem. E quando Júpiter encara uma oposição com qualquer astro no signo de Virgem, ele enxerga o seu ponto do exílio, certo? E como nós temos aqui Júpiter numa característica generosa, numa posição também esperançosa, de justiça, acolhedora, empática, né? Uma posição de Júpiter em peixes, ela é sempre muito empática e assim, justiceira, mas não é justiceira no sentido de fazer justiça com as próprias mãos, é de buscar a justiça, é uma das posições mais vinculadas ao ideal da justiça, né? Não naquela ideia de vou ser o justiceiro. Só que essa oposição, ela é desafiadora, porque eu penso que ela nos coloca diante da necessidade de libertação. Então, isso pode ter relação com temas globais, mundanos, temas coletivos que estejam em voga aí no dia 19, e pode representar uma abertura, uma libertação de alguma informação, de alguma coisa, enfim, né? Coisas que estão fluindo aqui no dia 19 de forma amarrada, só chegam a uma condição de abertura depois das 19h07, quando a Lua se opõe a Júpiter. Também a gente costuma dizer na astrologia tradicional que as relações de Lua com Júpiter, com aspectos de qualquer natureza, representam a mudança de curso, mudança de direção, coisas novas, que são sempre os dois astros vinculados às mudanças. Então, eu penso que no dia 19 aqui, às 19h07, no dia 19 às 19h07, dia do arcano Sol, né? Traz esse momento aqui como uma coisa muito relacionada à libertação, abertura, às vezes contato com coisas que a gente não tinha conhecimento também, né? Pode ser essa questão que o momento em que as coisas vêm à tona. Num sentido eletivo, esse momento de Lua em oposição a Júpiter pode ser legal para aplicar as mudanças, mas é sempre bom vocês refletirem sobre o fato de projeto, de ideia, né? Saber para onde vai. Porque como Peixes é um signo mutável e Virgem também, essa oposição sem plano pode representar a falta de objetividade, né? O que é desafiador. E vocês vão ver que Júpiter está envolvido em outro movimento, ainda um outro aspecto durante essa semana. Quase na virada do dia, Vênus chega a um aspecto harmonioso a Saturno. Mas aqui a gente tem Vênus no seu próprio termo e Saturno não tem uma recepção mútua aqui com Vênus. Então, assim, talvez esse trígono de Vênus com Saturno não seja muito forte, mas ele alivia um pouco, porque Vênus é benéfico, o signo de Gêmeos tem uma natureza mais fluida, né? Mais aberta, e aí eu diria que o final da quarta-feira vem com uma tendência um pouco mais leve. Chegamos então no dia 20, que é quinta-feira, com bastante dispersão. Primeiro, amanhã toda de novo sem aspecto no céu. Vocês percebem então que a gente tem vários dias aqui com a manhã aqui sem aspecto. O ingresso do Sol em Gêmeos dinamiza bem as coisas nos próximos dias, né? A gente já tem aqui Mercúrio e Vênus no signo de Gêmeos. A chegada do Sol também intensifica aqui esse movimento mutável, né? A oscilação das coisas, mas é interessante para aplicar mudança. E como Gêmeos é regido por Mercúrio e Mercúrio está no seu domicílio, essa dinâmica
das informações, de conhecimento, ela está muito ampla. Principalmente para nós que estamos aqui no Brasil com esse movimento todo aí político, CPI e tudo mais, a gente está vendo muitas informações, dados, né, muitas coisas chegando. E com a chegada do Sol, então, no dia 20, muito mais, né? Intensifica essa característica geminiana, mas isso acontece no mundo inteiro. Então, o fluir das informações, as mudanças, elas vêm muito fortes. Agora, às 20 horas e 1 minuto, a Lua aplica uma quadratura a Vênus. E essa quadratura ela é bem desafiadora, porque Vênus tem queda aqui no signo de Virgem, né? Então, é um momento para se evitar em temas que envolvam compras, em temas que envolvam partilha de laços afetivos, nessas questões que envolvam sentimentos ou relações afetivas, pode ser um tanto desafiador. Mas principalmente eu penso que nos assuntos monetários, ela dispersa demais, a gente tem um quadro de muita dispersão e assim, os desejos acabam prevalecendo muito a prática, né? A necessidade, vamos dizer. E não é tão legal, então você tem que ficar bem atento, vocês devem ficar muito atentos a essa dispersão de interesse que vem aqui na noite da quinta-feira. Na virada do dia, praticamente, 23h57, a Lua aplica um sexto a Marte, né, que está aqui no signo de Câncer. A Lua vai chegar aqui a observar o seu domicílio, né, não é tão ruim. Mas o Marte aqui no signo de Virgem não tem muito poder, só da triplicidade. De forma assim que o sexto ele vai continuar leve, mas pelo menos ele tem uma tendência um pouco mais calma, mais branda, né? Então, a gente vem de uma quinta-feira com bastante dispersão, movimento, e depois ela vai diminuindo um pouquinho a intensidade no final do dia, se torna até um pouco mais versátil. Eu penso, então, que a quinta-feira ela vem pipocando muitas coisas, até no ritmo das nossas atividades é difícil manter o fluxo das coisas, a probabilidade de imprevistos também, né? E mesmo das coisas que a gente fala, não, hoje eu vou fazer isso, tal coisa, e de repente muda o quadro, principalmente no início da noite, nessa quadratura de Lua com Vênus, porque os interesses é que se moldam muito aos desejos, né? É difícil manter o fluxo. Agora, quando for sexta-feira, eu coloquei over aqui, porque, gente, é um dia com impacto forte aqui. Às 8h47 da manhã, a Lua vai chegar a uma quadratura a Mercúrio. Essa não é tão desafiadora, porque tanto Mercúrio está no seu domicílio diurno, como nessa quadratura ele enxerga o seu domicílio e exaltação, né? Domicílio noturno e exaltação. Então, às 8h47, a gente tem um momento que facilita colocar as coisas, ele dinamiza, assim, eu não acho que seja um momento parado e é fácil até conciliar várias coisas, né? Ele é até bem versátil. Aqui eu penso que a sexta-feira, durante a manhã, pode ser bastante produtiva, por sinal, em termos das coisas que a gente se programa para fazer. Talvez também seja interessante para os estudos, mas como a gente tem Mercúrio em Gêmeos, talvez não seja muito profunda. Então, os estudos um pouco mais leves, né? E também reuniões, conversas, contato com pessoas e negociações podem ser beneficiadas com essa característica de Mercúrio muito forte, né? Então, trâmite, negócios, burocracias, contatos, conversas podem ter benefícios aqui durante esse momento. Bem no meio do dia, a gente tem um momento impactante da semana, que é a quadratura do Sol com Júpiter. E o Sol está aqui ó, em 0 de Gêmeos, e o Sol em Gêmeos não tem poder, ele está peregrino. Ele não tem poder nenhum nesse início aqui. Isso deixa esse Sol em Gêmeos totalmente disperso, né? Totalmente na característica de envolver com o que vem, né? Tipo, seguindo a maré. E Júpiter está forte no seu domicílio noturno. Essa quadratura de imutáveis, no meu ponto de vista, ela exagera bem o olhar. Então, assim, em nível de atividades diárias, de interesses cotidianos, fiquem muito atentos para não superestimar as características das coisas, dos interesses de maneira geral. Principalmente porque o Sol representa o sucesso das coisas, o brilho, e Júpiter, a grandiosidade, como ele está em peixes, muito idealista, essa quadratura ela tende a intensificar um pouco um olhar muito amplo sobre os nossos interesses, né? Ou até a gente pode superestimar as coisas que a gente vê, achar que uma coisa é totalmente perfeita para o que a gente precisa e de repente ela não é só um exagero da nossa visão. Então, é um dia bem exagerado mesmo, tem que manter um pouquinho da atenção, né?
sobre esse momento. Eu acho que ele extrapola muito nos interesses, mas talvez não é aquela característica de luta, de briga, enraivecida, né? A gente não tem isso aqui, não. É mais numa tendência de exagerar um pouco na dose. Agora, os temas de Júpiter, como o Sol, quem chega aqui para o aspecto, né? Os temas que envolvam o senso de justiça, capacidade de expansão, viagens, deslocamentos, divulgações e tudo mais, podem sofrer um pouco com essa tendência bem evasiva. E se você estiver lidando com algum tipo de projeto que ainda não chegou ao final, não está numa fase de divulgação, mantenha atenção, porque eu vejo isso daqui como aquela probabilidade da coisa escapar, de divulgar, por exemplo, né? Seria o furo, né? Eu não diria um furo jornalístico e tal, porque ele teria mais ligação com o Mercúrio, mas esse daqui ele é muito evasivo, então pode ser difícil segurar aquilo que você tá pretendendo amadurecer como ideia, por exemplo, né? Por isso que essa tendência a superestimar as coisas precisa ter uma atenção, né? Você precisa manter isso bem em foco. E depois, às 22h35, a Lua ingressa em Libra, daí ameniza um pouco, né? Como Libra é um signo de tendência um pouco mais equilibrada, ameniza, mas a tendência, a interação continua muito forte, porque a Lua em Libra está disposta por Vênus em Gêmeos, né? Então não diminui um pouco o ritmo, mas fica leve, né? Na verdade, o dia 21 ele não é pesado, como eu disse para vocês, no sentido agressivo. Agora, o dia 22 tem a meia-noite e 46 a Lua em trígono ao Sol. Depois, o próximo movimento é só durante a noite, quando ela vai formar um trígono a Saturno. Então, esses dois movimentos com a Lua aqui em Libra são relacionados aqui ao elemento ar, ainda, né? Planetas em signos de triplicidade do ar. E a interação prevalece. Então, dia 22, o sábado, ele tende a ser um pouco mais leve. Nesse segundo momento, às 21h11, é bem interessante, né? Porque Saturno tem exaltação aqui em Libra, pode ser um momento muito interessante para assumir compromissos. Não digo compromissos afetivos só, digo para você se comprometer com as coisas, determinar, definir engajamento naquilo que você quer realizar nos próximos dias, né? E com seus interesses de forma geral. Agora, o dia 22 é bem mais tranquilo, né? A gente vem de uma semana aí com uma certa intensidade, tá bom, pessoal? Para essa semana é isso, então mantenham-se antenados aí com o que vem. Um abraço forte para todos vocês e até a próxima semana, então. Até mais.